Fala aí pessoal, aqui mais um vídeo no canal. Já que o canal é meio que de Jojo barra Roblox, assim, barra outros jogos, eu resolvi trazer uma coisa aqui que eu achei, porque fiquei com muita raiva depois de descobrir isso. E tipo, por causa que eu assisti a parte 7 inteira faz muito tempo, desde que lançou praticamente a parte 7, eu assisti a parte 7 inteira completa. Então, eu entendi mais ou menos praticamente tudo. Aí eu fui pesquisar parte 7 de hoje. Eu achei esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui desse cara. Que tipo, explicando. Tipo, o canal desse cara aí tem uma série chamada Araki que Esquece. Começa da parte 1 até a 2, a 3, a 4, até o final, que é a 8. Aí ele fez um vídeo da parte 7. Fui lá ver e tal. Ele falou coisas que realmente eu me lembrava, coisas que eu não me lembro e tal. E aí, tipo, eu falei, caraca, verdade. Aí sempre quando eu assistia vídeo de Jojo, tal, eu ouvia, mano, os caras falavam assim, mano, o cara falava toda hora que o criador de Jojo se esquecia. Que na parte 6, que o White Snake tinha 1 trilhão de funcionalidades. Se duvidar, o cara até cozinhava tal. Aí eu. Todo mundo ficava falando que, tipo, o criador de Jojo sempre esquecia os ataques do White Snake, mas não é, tipo, o criador de Jojo nunca esqueceu. É que, tipo, o pessoal ficava, não assistia, não pesquisava no YouTube sobre essas coisas, aí ficava falando essas besteiras aí. Aí esse cara aqui falou sobre a parte 7. Aí já que, tipo, se eu recomendar fazer um vídeo de recomendação pra assistir a parte 7, ninguém vai assistir. Ou vai procurar assim. Eu sei porque eu tenho um amigo chamado João Cap que eu falo 1 milhão de animes pra assistir, não assiste esse filho esse vagabundo, né? Aí então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu vou deixar o canal do cara da descrição, o nome do vídeo vai ser, o nome do vídeo é esse daqui em cima que tá vendo. Araki que Esquece parte 7. E se vocês quiserem pesquisar o canal, não precisa, na descrição vai ter link, vai ter o link na descrição do vídeo, só você abrir o link e clicar, e aí tu vai ser direcionado pro canal desse cara. E aí tu vai e se inscreve no canal dele, fala que obrigado e tal. Mas já que eu ia demorar muito explicando as coisas, e também pra assistir a parte 7, mas eu não decorei 100% de todos os personagens que apareceram. Então, os personagens mais da hora, os personagens mais ou menos, mas os personagens mais inúteis, mas que tem parte um pouco da história, eu não sei muito, tal. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu tô falando isso no início, que eles ficavam falando que estão copiando e tal. Eu não tô copiando. Tô fazendo esse vídeo só para as pessoas saberem que o criador de Jojo nunca esquece. Os caras ficam zoando até que o criador de Jojo esquece. Isso é até legal, mas eles passaram de um nível que eles chamaram Jojo de ruim, por causa que todo mundo, tipo, tem um canal chamado Guto, que o cara, ele fica falando, tipo, Jojo, o criador de Jojo fica esquecendo, então talvez é por isso que Jojo é ruim. Aí ele ficou falando isso, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo da parte 1, parte 2, parte 3, eu faço, mas não vai ser mostrando o vídeo do cara, mas sim falando, porque diferente das outras partes eu sei o nome de todos os personagens praticamente. Só da parte 7 que eu não sei muito bem, porque eu não me lembro, porque diferente das outras partes eu não tô me lembrando tanto mais, né? Então bora lá. Passem no vídeo do cara, tá? Então, eu vou ficar calado e vocês escutam o vídeo, beleza? Oi, bem-vindos a mais um Araki Nunca Esquece. Araki Nunca Esquece, pra você que não sabe, é uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no canal em que eu explico os furos no roteiro e esquecimentos que dizem que tem em Jojo's Bizarre Adventure. Eu já fiz das partes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e agora vamos pra 7. Como que o Jiro é capaz de ver stands, sendo que no começo ele nem era um usuário de stand? Temos a batalha contra a família Bum Bum. O Jiro ele fica meio confuso sobre o que ele está vendo, mas mano, alguns stands como Star Platinum, por exemplo, não são visíveis a todo mundo, mas tem stands como o Jab, que é feito de água e é visível. Os stands da família Bum Bum eram feitos de partes de metal e magnetismo, então provavelmente dava pra ver alguma coisa mesmo que não fosse tão nítido. Também temos a batalha com Toei Komova, mas o stand dele só realmente aparece por um instante. Jiro não viu o stand, ele só viu a sua habilidade, que no caso era aqueles pinos, mas esses pinos eram visíveis, já que tinham até propriedades físicas.
como quando Gyro começa a suar e os pinos ficam moles também. E depois disso ele vira um usuário de stand, por conta do olho do cadáver. Mas, em uma das páginas tem uma explicação muito importante sobre habilidades de stands. Lá diz que o poder de spin e de stands tem uma conexão muito grande. E isso é confirmado até com a evolução do Tusk e com o aparecimento do Ball Breaker. Então talvez no começo ele pudesse ver stands, mesmo que não totalmente, por causa do spin. Inclusive é dito depois que ele passou pela Devil's Palm que o poder de spin dele aumentou. Stands ganhos por meio de uma parte do cadáver. Além de passar pela Devil's Palm, uma outra forma de conseguir um stand é de absorver uma parte do cadáver. Se fizer isso, você pode conseguir um stand. Foi assim que o Johnny conseguiu o Tusk, ao absorver um dos braços do cadáver. O que exatamente é o Zombie Horse? Jiro recebeu um presente do seu país na forma do Zombie Horse, mas foi dito que o Zombie Horse não é um stand. Então o que é? O Zombie Horse é uma corda que foi abençoada com poder sagrado. Jiro diz que muitos reinos ficaram muito mais fortes por possuírem corpos de santos, inclusive o seu país natal. Então o poder sagrado do Zombie Horse pode ter vindo de algum outro santo que não seja o cadáver da corrida Steel Ball Run. O que foi aquele stand que apareceu junto com os olhos do cadáver? As partes do cadáver pode ter um guardião, que é a forma inicial do stand quando você absorve a parte específica do cadáver. O Tusk Act 1 é a forma do guardião do braço que o Johnny absorveu. A Lucy, quando pega a cabeça, ela vê o seu guardião, que era a coisa com asas que aparece e tal. Então aquilo que apareceu junto com os olhos era o seu guardião. Quando o Gyro absorve um dos olhos e depois vai usar o stand, metade desse guardião aparece. E o outro olho que ficou com o Diego, quando ele vai usar o stand também, aparece a outra metade do guardião. Mas como exatamente o Diego conseguiu o Scary Monsters? Essa era originalmente a habilidade do Dr. Ferdinand, mas depois o Diego começou a usar esse stand. E o Gyro explica isso, que por causa da obtenção do olho, Diego conseguiu manter a sua transformação. O que acontece com os stands caso a parte do cadáver seja perdida? Tem uma hora que o Johnny perde o braço por um momento, e então ele ficou impossibilitado de usar o seu stand, até conseguir o seu braço de volta. Quando o Jiro deu o olho pra Lucy, ele também não pôde mais usar o scan, mas quando o Diego perdeu o olho, ele permaneceu com sua habilidade. Isso mostra que as habilidades permanecem de acordo com o seu domínio com a habilidade. Quando o Johnny perde sua habilidade, foi porque ele tinha passado um curto período de tempo com ela. A mesma coisa acontece com o Jiro, mas no caso do Diego, Jiro diz que ele continuou com seu talento, mostrando que o Diego já se acostumou muito bem com sua transformação e tornou essa habilidade o seu próprio stand independente do cadáver. O próprio Johnny depois é mostrado tendo domínio do Tusk, principalmente depois de evoluído por meio do spin. E se você tiver mais de uma parte do cadáver, você pode deixar uma pequena parte do cadáver para continuar com seu stand, mesmo que não seja a parte em que você conseguiu o seu stand, como foi mostrado com o Hot Pants, que deixa um pedaço do cadáver do Johnny para ele não perder o Tusk, mas depois o cadáver inteiro ficou com o Valentine. Como que o Johnny continuou com o Tusk? Mano, nesse momento, o Johnny já tinha evoluído o seu Tusk pro Act 3 e por isso conseguiu manter o seu stand. E lembra que a partir do Act 3 o Tusk criou pernas e tal, criou uma forma humana, indicando que agora ele fazia parte totalmente do Johnny e não precisaria mais do cadáver para usar o seu stand. O stand do Sandman começou sendo areia e depois se transformou em um stand de som. Como foi mostrado depois, a sua habilidade por meio do som pode dar aspectos humanoides às coisas. E foi isso que ele fez com a areia no começo do mangá. Ele deu aspectos humanoides pra ele. Na batalha contra o Wake Up People, eles lutam em um lugar em que nenhuma vida pode ser vista. E para usar aquele spin boladão lá, precisa da proporção dourada. E essa proporção só é encontrada na natureza. E então ele consegue ver essa proporção nos flocos de neve. Mas tem gente que diz que ele poderia ter usado outras coisas, como o cinto dele, que na batalha anterior, ele diz que poderia usar o cinto como referência. Mas mano, ele falou sobre o cinto apenas para explicar pro Johnny sobre a proporção. Mas eles ainda precisariam da natureza para fazer isso. Ah, mas ele poderia ter usado as próprias mãos, né? Mas as mãos foram danificadas durante a batalha. E inclusive foi mostrado que as proporções não se encaixavam. Ah, mas eles poderiam ter usado o corpo de outras pessoas, né? Não, mano. Só funcionaria se os corpos estivessem expostos. Assim como a parte do cadáver, que era o que o Jiro estava planejando usar. Ah, mas e os olhos dos outros? Pois é, mas fazer isso seria quase impossível, por causa da própria habilidade do Wake Up People, que bloqueava a vista. O Valentine começa meio gordinho e depois ele assistiu o Jojo e ficou bombadão. Bem, vamos lá. Algumas pessoas dizem que foi porque ele usou o D4C pra trocar de corpo com o Valentine mais bombado. Mas não, mano. Depois foi mostrado um flashback e ele já estava bombado durante a guerra. Algumas pessoas também dizem que a costela do cadáver deixou ele bombado, mas como eu disse, no flashback ele já estava bombado. O real motivo disso foi só uma troca de arte mesmo. O próprio Araki foi entrevistado e perguntaram isso a ele. Ele até fez uma piada dizendo que o Valentine malhou e tal, mas depois explicou o real motivo. E foi apenas uma troca de arte. Assim como aconteceu com alguns outros personagens também. E ele inclusive dá o exemplo nessa mesma entrevista, sobre o Koichi e o Kobayashi. Múltiplos D4Cs. Foi dito que só existe um D4C, o do universo de Steel Ball Run que a gente acompanha. Mas tem uma página em que aparece mais de um D4C. Mas mano, nessa cena só tem um D4C e ele está se movendo muito rápido. Por isso que aparece vários. É só uma técnica
técnica de arte. Assim como acontece, por exemplo, quando o Star Platinum vai fazer seus hora-horas, em que aparecem muitas mãos para mostrar que está sendo ataques contínuos e rápidos. E é por isso que foi desenhado vários GeForces daquela forma. Como Hot Paints de outros universos tem o seu stand, sendo que o cadáver só existe no universo de Steel Ball Run. Sim, mano, mas não é só no universo de Steel Ball Run que dá pra conseguir stands. No próprio universo original de Jojo, tínhamos as flechas, por exemplo. A Hot Paints do outro universo conseguiu seu stand de alguma outra forma, assim como o Diego alternativo, que conseguiu seus Awardo de alguma outra forma. Como o Johnny voltou a andar, foi com o poder do Spin. Com o passar de toda a parte 7, foi mostrado o Johnny conseguindo o movimento das pernas de pouco a pouco, de acordo com sua evolução com o Spin. Como que no final o Johnny foi afetado pelo poder do Act 4, sendo que ele já usou o poder do Act 3 em si mesmo e ficou de boa. Mas mano, o Act 3 ele não usa a rotação dourada. A rotação dourada tem outras propriedades diferentes da rotação normal. Foi mostrado que o Johnny conseguiu usar o Act 4 com o cavalo e a rotação dourada. Mas como ele usou o Act 4 depois sem o uso de um cavalo? Sim, ele conseguiu o Act 4 dessa forma, mas depois disso ele não precisa mais necessariamente de um cavalo para usar novamente. Quem atirou no Johnny? Cara, essa cena é muito complexa, então eu vou dar um resumo aqui. Quem atirou no Johnny foi o Valentine. O Eka People foi mandado para outro mundo e atirou no Johnny do outro mundo. E aí depois ele voltou pro mundo de Steel Ball Run, achando que tinha atirado no Johnny de Steel Ball Run. Mas não, ele atirou em outro Johnny. E o Diego atirou no Eka People de outro mundo, no mundo de Steel Ball Run. E no meio dessa confusão e trocação de tiro, o Diego achou que tinha atirado no Johnny de Steel Ball Run. Bem, basicamente quem atirou no Johnny foi o Valentine. E foi isso. Esse foi o Araki Nunca Esquece da parte 7. E já que a parte 8 ainda não acabou, não dá pra fazer Araki Nunca Esquece, né? E eu sei que eu sempre boto na descrição, mas eu quero lembrar aqui a vocês que o Araki Nunca Esquece foi baseado no Debunking Araki Forgot do canal Ramon Beach. E é isso, né? Muito obrigado por assistir e tchau. Viu, pessoal? É assim que termina o vídeo, então. Eu já tinha assistido esse vídeo antes, mas é pra vocês entenderem mesmo que tem muita gente que não sabe sobre a parte 7 de Jojo. Mas aqui é uma explicação que eu não posso fazer, porque tipo, eu não tenho poder de editar o suficiente, eu não sei editar. E eu tô gravando no celular, como vocês podem ver o gravador ali. Então meio que não daria pra editar. E se eu editasse, eu ia editar muito merda. Ia ser eu falando com vento, ia ser muito ruim. Vocês já sair do vídeo no primeiro 2 segundos. Então tipo, eu vou deixar o link do canal na descrição, o link do vídeo. Eu vou mostrar até o canal do cara aqui. Esse é o canal do cara. Aqui todos os vídeos dele. Se vocês quiserem, passa no canal dele. Importante. Se vocês não quiserem, também passa lá. Porque vocês têm que saber da parte 7 de Jojo. Mas se vocês quiserem, eu posso falar das outras partes, mesmo com uma edição bem ruim. Mas vai ser melhor assim. Porque eu não tô roubando o trabalho dele, eu tô divulgando o trabalho dele de todos os jeitos. Mas tipo, eu queria muito fazer esse vídeo. Eu não tava aguentando de fazer esse vídeo porque, mano, as pessoas são muito irritantes, velho. Toda hora falando, quem atirou no Johnny? Aí foi o de Foshi. Por que o Johnny conseguiu o Tusk? Não, tipo, porque o Johnny ainda tava com o Tusk Act 3. Se o Valentine tinha roubado todos os ossos de Jesus ali. Porque o Johnny já tava com poder suficiente, já tava com habilidade. Isso era meio óbvio, assim. Quem assistiu a parte 7 também nem ligou muito pra isso. Mas tipo, uma parte que ninguém liga muito assim pelas coisas que tá bugada assim é a parte 7. A parte 7 é uma história de porrada de bomba. E essa é a parte 7, é muito legal. A parte 6 já é. Mano, eu fiquei bolado com a parte 7 assim, porque as pessoas ficaram criticando a parte 7. E é muito bom a parte 7. Os caras falam que a parte 7 é pior que a parte 5, pior que todas as partes, pior até que a parte 1. E tipo, isso não é verdade, tá ligado? Pra mim, é o que existe a opinião de cada pessoa. Mas pra mim a parte 7 é a melhor de Jojo. Se não a 3 ou a 5, tá ligado? Porque, mano, eu não entendo. As pessoas não entendem o anime, aí ficam falando parte 5, parte 3 e parte 7 são uma merda. Os caras ficam falando isso. Porque eles não entendem, não compreendem. Tá, é porque quem é fã de Jojo sabe a raiva disso. Aí depois quando quem é fã de Jojo vai criticar sobre essas pessoas, fala, Jojo fag, Jojo fag, Jojo fag. Caramba, mano. Essa pessoa é burra e não sabe pesquisar no YouTube uma coisa tão simples e fala o que vem na cabeça no primeiro 2 segundos, tem que se lascar mesmo. Mas eu queria muito fazer esse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo da parte 6. Não vai ser botando o vídeo do cara, mas é que a parte 7 é muito difícil de explicar, tem muitos nomes.
Os nomes são muito difíceis de falar. A parte 6 já é diferente. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre a parte 6, porque a parte 6 é uma confusão atrás de confusão. Muitas pessoas se perderam. Falando do White Snake, do Seamoon, do Mandy Heaven. Que o White Snake já conseguiu usar os poderes do Mandy Heaven sem nem ele ligar ainda o Seamoon. E pois é. Se vocês quiserem, eu faço vídeo. Mas pegar bastante eu também faço aí e tal. Então, falou, fui, mas esse vídeo é só pra explicar mesmo sobre a parte 7. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, mas deixa o like no vídeo do cara, inscreve no canal do cara, comenta lá que o vídeo dele foi muito bom, ajuda ele como puder aí, porque pra mim ele é um dos melhores youtubers de Jojo. Então, falou, fui, adeus.